Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que precisa me acompanhar e precisa acompanhar a todo líder, todo irmão, toda irmã, todo jovem, todo rapaz. É bom a gente entender isso aqui. A última vontade e testamento de um verdadeiro líder na pessoa do apóstolo Paulo. E ele diz assim, Atos 20, de 17 a 38. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja e, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar alguma coisa proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que comigo estavam. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus. O que ele diz? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Oremos. Senhor, fala conosco. Obrigado pelas orações, obrigado pelos irmãos que de longe nos saúdam em Cristo Jesus, mas nós, Senhor, reconhecemos que toda honra, toda glória é dada a Ti, ninguém é digno, Senhor, de receber. Nós queremos pedir que o Senhor agora fale ao nosso coração e derrame graça sobre nós e nos oriente, Senhor, a discernirmos, Senhor, a diferença entre líderes e celebridades. E nós, Senhor, discernirmos, Senhor, entre fama e autenticidade. Nos ajude, Senhor. Em o nome de Jesus, fala ao nosso coração, eu peço, e o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. No Evangelho de Atos, capítulo 20, narra a continuação da terceira e última viagem do apóstolo Paulo. Essa é a terceira e a última viagem do apóstolo Paulo. Ele viera de Corinto, passara por Éfeso e agora ele se encontra numa cidade marítima, numa cidade litorânea, a cidade de Mileto, inclusive uma linda cidade, uma praia maravilhosa. E Paulo está ali, e ele já havia passado por algumas igrejas, e ele havia recolhido recursos, porque a igreja de Jerusalém, ela estava passando fome, necessidade. E ele então fizeram uma expressiva coleta, e estava a caminho a Jerusalém. Mas sabia Paulo, por discernimento da parte do Senhor, que chegando em Jerusalém,
a sua vida tomaria outro rumo. Se os irmãos conhecem a história, sabe que depois de Jerusalém, Paulo já não vai para lugar nenhum. Ali ele é preso e ele é conduzido, né, para comparecer em Roma, e lá ele ser decapitado. Então, quando ele passa aqui, ele chama a liderança, toda a liderança da igreja de Éfeso, porque Éfeso era uma igreja muito importante no ministério do apóstolo Paulo, uma igreja, né, muito bem localizada, uma igreja frutífera. Então, ele está em Mileto, e ele chama lá de Éfeso os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, ele chama os anciãos da igreja para se encontrarem com eles. E ele então, ali, Paulo, é como se ele estivesse dando, né, o parecer da sua última vontade, a última oportunidade que ele tem de falar, é o testamento de um verdadeiro líder. Eu acredito, excetuando o nosso Senhor Jesus, nós não tivemos, pelo menos nos anais da história, registrados, né, e canonizado, outro líder tão profícuo, outro líder uma envergadura tão grande quanto o apóstolo Paulo. E aqui está ele, então, falando as últimas palavras. Na verdade, irmãos, é um discurso por demais emocionado do apóstolo Paulo. Hoje, irmãos, nós vivemos em uma sociedade, é uma sociedade apta a levantar celebridades, a ovacionar pessoas que, de repente, do anonimato saem e com isso são monetizadas e começam a falar coisas, né, da palavra de Deus, ou não, ou falar coisa do esporte, ou falar coisa de saúde, ou falar coisa de finança, e são celebridades. No meio cristão também hoje nós estamos levantando celebridades. Afinal, é muito mais fácil, né, a gente criar meras celebridades do que criar e forjar, né, no sofrimento líderes autênticos líderes. E nós, irmãos, não precisamos de celebridades. Nós não precisamos de gente famosa. Nós estamos carecendo e precisamos de líderes. E só porque alguém hoje tem um número X de seguidores, né, não é motivo, já é motivo de que essa pessoa ganhe uma projeção e respeitabilidade. Mas a verdade é, irmãos, que isso não significa, né, que de fato, né, tenha uma liderança autenticada e cristocêntrica. Eu estava pensando em algumas diferenças entre líderes e celebridades, entre servos e gente famosa. Eu estava pensando, primeiro, celebridades, eles fazem manchete, eles querem ir para o prelo, né, para a primeira página de um jornal. Não, líderes, eles fazem sacrifícios e decisões muito difíceis. Celebridades ficam ricas, líderes não, eles enriquecem a vida dos outros. Celebridades, eles recebem uma atenção excessiva, são seguidos, todos dão atenção a eles. Líderes não, líderes estão ansiosos por dar atenção àqueles a quem eles lideram. É diferente. Olha, celebridades, eles estão nisso para o seu próprio benefício. Líderes não. Líderes estão nisso para o benefício dos outros, para o benefício do povo. Celebridades só se inclinam para os holofotes e aproveitam qualquer selfie para ganhar mais like. Não, líderes não. Eles destacam no que há de bom nos outros, em alguma causa grande e maior do que a si mesmo. Eu lamento e ressinto muito essa geração, né, do mundo digital, do mundo cibernético, do mundo da internet, que, de uma certa forma, talvez ainda de uma forma embrionária, já foram picados, já foram contaminados com esse perfil de celebridade, esse perfil de ganhar fama, e com isso vão desconstruindo em si mesmos a possibilidade de se tornarem líderes autênticos, porque eles vão na contramão do outro. E isso passa a ser uma maneira de ser, uma mentalidade. Isso estabelece uma cultura na sua vida. Diga para o seu vizinho, fuja disso. Fuja disso. Fuja disso. Se você quer ser um líder na casa do Senhor, se você quer liderar a sua casa, fuja disso. Porque você vai se adequar a exatamente esse perfil. E nós precisamos da graça de Deus para que isso não aconteça na nossa igreja. Eu quero destacar aqui nesse texto, irmãos, esse texto tenho muito a falar, mas eu quero destacar nesse texto aqui pelo menos 5 diferenças entre celebridades e líderes.
5 diferenças que a gente pode notar nesse texto entre celebridades e líderes. Eu queria que você observasse aí na sua Bíblia, por favor, o verso 18 e 19. Vamos ler juntos, em alta voz e bom som, esses versos. Leia comigo. E quando se encontraram disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo, desde o primeiro dia em que entrei verso 19, toda a igreja, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, e pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Em primeiro lugar, irmãos, os líderes cristãos, eles vivem entre as pessoas. Repete comigo, entre as pessoas. Entre as pessoas. Os líderes vivem entre as pessoas. Desde que fui ordenado, e antes de ser ordenado, nós fomos discipulados a entender que o verdadeiro líder, ele vive entre as pessoas. Ele não vive acima das pessoas. Ele não se destaca das pessoas. Não é isso. Viver entre as pessoas, meus irmãos, não é apenas sobre a questão da acessibilidade. Mas viver entre as pessoas é não ser removido dos plebeios, mas é identidade. Nós nos identificamos. Eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim, eu não estou acima de você, eu preciso estar no meio. E os líderes dessa igreja, e os líderes que Deus vier a levantar, precisamos entender que nós estamos no meio, nós não estamos acima, nós não estamos destacados. Os líderes cristãos se identificam com o seu povo, não é acima deles. Hoje, uma celebridade, ela está acima, ela é ovacionada, ela é procurada, e ela está acima, ela é intocável, você não consegue, ela é inacessível, você não consegue ter acesso a ela. E olha, irmãos, esses sabem, no fundo, que são, antes de tudo, ovelhas. Os verdadeiros líderes, antes de qualquer coisa, nós somos ovelhas. Eu também ovelha com os irmãos. Nós temos, irmãos, na nossa patente aqui, todos nós somos filhos, todos nós somos servos. Nós só temos um general, nós só temos um Deus que se fez irmão mais velho na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim é o grande pastor e nós o ajudamos. Nós trabalhamos como subpastores, ajudando ao sumo pastor a pastorear o seu rebanho, porque o rebanho é do Senhor. Quem entende isso, diga amém. Paulo diz, olha, eu me conduzi, assim que eu me conduzi entre vós, não acima de vós, não alheio a vós, não à parte a vós, não. Ele diz, eu me conduzi entre vós. Isso, de fato, diferencia. Hoje nós temos uma liderança, ou alguns que ambicionam o episcopado e excelente obra almeja, não quer dizer que almejar vai alcançar, mas se almeja uma liderança, você tem que saber que é entre, não é acima. Nós não somos um grupo militar, esse não é o nosso caso. Então, irmãos, entenda isso. Em primeiro lugar, entendamos isso. Os líderes cristãos não são removidos do rebanho. Eles fazem parte do rebanho. Não existe aqui um corte acima do resto. Isso é incoerente. Isso não tem como isso acontecer. Mas se vive e vivemos, e você deve viver também entre pessoas, como membros. Em primeiro lugar, do rebanho. Somos um só rebanho, como diz um velho hino, um só rebanho, um só pastor. Dizia o grupo Rebanhão, um só rebanho, um só pastor. Essa é uma realidade. Segundo lugar, irmãos, eu queria ver com os irmãos, verso 20 e 21, e depois o 26 e 27. Quem tem Bíblia aí, diga amém. Então, leia comigo, verso 20 e 21. Vamos ler? Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma, proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 26 e 27. Portanto, eu vos protesto. De quê? Que estou limpo do sangue de todos. Por quê? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Líderes cristãos não são bajuladores. Líderes cristãos, celebridades bajulam. Celebridades falam o que você quer ouvir. Líderes cristãos, eles falam a verdade, eles não bajulam. E falam todo o desígnio de Deus, toda a verdade. Paulo traz ênfase aqui dizendo, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma. Paulo deixa claro aqui, jamais deixei de vos anunciar. Ele fala isso 2 vezes. Ele fala no verso 20
ele volta de novo a falar no versículo 27. Querendo dizer com isso, irmãos, que não apenas a questão dos relacionamentos, da relacionalidade. Não, ainda mais, Paulo não está se importando apenas no quesito relação, não, mas também na intenção. A intenção de estar no meio do povo é de falar toda a verdade e ensinar todos os desígnios de Deus. Essa é a intenção. Paulo, quando diz aqui, e ele está falando com a igreja de Éfeso, porque ele não mais os verá. Ele não vai ver mais os presbíteros e anciãos daquela igreja. Então ele deixa um legado, ele deixa um testamento, ele deixa a sua última vontade, dizendo, não fiquem acima do rebanho, vivam no meio do rebanho. E ainda ele diz, digam toda a verdade, declare tudo o que for proveitoso, todo o conselho de Deus. Nós estamos procurando aqui na igreja e pregar a palavra de Deus de maneira expositiva e pregar livros da Bíblia. Porque quando você prega um livro da Bíblia, você fala de todos os assuntos que aquele livro cobre. E quando você fala de todos os assuntos que aquele livro cobre, você está alcançando ali toda a vontade de Deus. Nós já fizemos a exposição de vários livros aqui na história da nossa igreja. Hoje a gente está, aos domingos pela manhã, falando de 2 Coríntios. E ali são diversos assuntos que são pontuados, não deixando fora absolutamente nenhum. O pastor Hernandes Dias Lopes conta a história que ele foi numa igreja pregar, e quando chegou na igreja para pregar, ele foi chamado pelo presbitério da igreja e diz, olha, eu não sei o que o senhor vai pregar, a gente queria muito que o senhor viesse aqui, e o senhor está de parabéns por vir aqui, mas eu queria que o senhor não pregasse sobre adultério. Eu não sei, espero, vai pregar sobre adultério? Não. Ah, que bom que você não vai pregar sobre adultério, porque nós temos alguma situação aqui com o corpo diaconal que não está bem resolvida. A gente não quer constranger o irmão. E também a gente queria que o senhor não falasse sobre isso. Aí deram para ele lá uns 4 temas. E ele disse assim, ou seja, é uma igreja em pecado, é uma igreja doente, ela se exime, né? ela se furta, né, de pregar todo o desígnio de Deus. Meus irmãos, líderes cristãos, líderes de fato, eles falam tudo o que Deus quer que seja dito, toda a verdade. Toda a verdade. O dia que você for procurar uma igreja, né, não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da sua Bíblia. Uma igreja que fale toda a verdade. E Paulo, irmãos, ele chega a dizer assim, olha, ele diz, portanto, eu vos protesto de que hoje estou limpo do sangue de todos. Paulo, ele tem a ciência de que ele prestará conta de toda a palavra que saiu da sua boca e de que Deus cobraria dele falar toda a verdade. E ele diz, como eu falei toda a verdade, olha, o meu sangue, eu estou limpo do sangue de todos vós. O sangue de nenhum de vocês vai cair sobre a minha vida. Quando você tiver uma amizade. Isso aí, irmãos, não é coisa só do apóstolo Paulo ou dos presbíteros e anciãos de Éfeso. Não, isso é coisa sua também. Às vezes você sabe de uma situação e você não fala a verdade para o seu amigo, não fala a verdade para o seu irmão, e você vai ser cobrado disso. Fale a verdade, mas fale a verdade em amor. Diga para o seu vizinho, fale a verdade em amor. Hoje eu estou completando 30 anos de ministério. E eu estou pregando hoje para mim, e pedindo oração a você, e pedindo que a gente pegue carona aqui e oremos por todos os pastores da nossa cidade, e por todos os pastores que a gente conhece, para que nós não saiamos do trilho, para que nós permaneçamos aqui. Em primeiro lugar, a gente aprende nesse texto, irmãos, que nós, os líderes cristãos, vivem entre as pessoas. Segundo, a gente aprende que os líderes cristãos dizem toda a verdade. Em terceiro lugar, leia comigo, versículo 22. Olha o que diz aí, o versículo 22. Você consegue ler em alta voz comigo? E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me asseguro que me esperam cadeias e o quê? Tribulações. 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de quem? Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo, acredito que o Espírito já havia pré-anunciado a ele que de Jerusalém ele não sairia mais.
dali seria conduzido. E aqui, irmãos, nós entendemos que os líderes cristãos, eles não se assustam com as dificuldades. Ainda, no verso 29, ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Paulo, irmãos, ele está dizendo para essas pessoas aqui que celebridades agem de uma forma. Agora, líderes cristãos não se assustam com as dificuldades. Esse não se assusta com a dificuldade aqui, na verdade, eu quero dizer que a gente não recua em meio à dificuldade. É óbvio que ficamos perplexos. É óbvio que nós olhamos assim e dizemos: e agora? Como é que vai ser? Mas, se o Senhor mandou, nós não podemos retroceder. E Paulo, ele estava indo para Jerusalém e deixando-os constrangidos ali em Mileto, mas ele dizendo: eu só tenho certeza de uma coisa, o que me espera, o que o Espírito, ele ainda diz, né? O que o Espírito reservou para mim, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Nós somos uma geração que dizemos assim: sofrimento não, pare de sofrer. Qualquer dificuldade e luta é do diabo. Qualquer dificuldade e luta é maléfica, não contribui. Mas Paulo, irmãos, ele vai dizer que ele só tinha essa certeza, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Pergunta ao seu vizinho: você está pronto? Cadeias e tribulações. São as oposições que ele encontrava para o avanço do anúncio do Evangelho. E ele diz: cadeias e tribulações. E ele diz: entre vós penetrarão lobos vorazes. Ou seja, existem aqui, pelo menos, irmãos, dois tipos de dificuldades que o apóstolo Paulo menciona aqui. Primeiro, prisões e aflições me aguardam. E as dificuldades também que os anciãos de Éfeso enfrentariam já com a partida do apóstolo Paulo: lobos vorazes entrarão. Então, você vê que Paulo, ele não tinha medo das dificuldades. Hoje em dia, irmãos, o nosso número de líderes, ele é muito baixo. Nós estamos defasados, muito defasados. Nós precisamos de mais líderes. Nós precisamos de liderança. Uma igreja, para crescer, precisa de líderes. Quem entende isso, diga amém. Sem liderança, uma igreja não cresce. Nós precisamos de líderes. E eu quero incentivar você a entender que esse chamado é um chamado nobre, não só para mim, mas para a sua vida. Eu quero dizer para você que eu fui, sou e vou continuar sendo a prova de que Deus escolhe os incapazes, que Deus escolhe aqueles que não são, para fazer alguma coisa que não são, para que não haja glória humana. Então, se você acha que não pode, que não sabe e que não tem condição, eu quero dizer para você que é exatamente você que Deus quer usar. Porque Deus usando você, jamais, como eu hoje, com 30 anos de ministério, jamais eu posso dizer: fui eu consegui, eu tive uma expertise, eu me qualifiquei. Eu não posso dizer isso. E eu vou orar, já estou hoje completando 30 anos. Eu não posso dizer: toda a glória é do Senhor Jesus. Então, quando você se percebe chamado por Deus, incomodado por Deus, mas freado pela sua autoavaliação, se dizendo que você não é capaz, não está pronto, exatamente você que Deus quer usar, para que você jamais roube a glória dele, porque a glória pertence toda e completamente ao Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Agora, você tem que dar glória a Deus recebendo esse santo encorajamento de não temer as dificuldades, ainda que lhe aguardem tribulações e lobos vorazes, e você aceitar esse santo engajamento, como um dia eu aceitei, inseguro e pasmo, mas eu tinha uma liderança que disse: venha, ajude, faça, assuma aquilo. E aí, irmãos, eu estou aqui completando 30 anos a despeito de mim mesmo, pela graça e pela misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, ainda que a gente encontre aflições, dificuldades e os desafios relacionais também, que são a questão dos lobos vorazes aqui, e a esses nós devemos fazer plena resistência para o avanço do Evangelho. Os líderes cristãos, aqueles que Deus quer usar, você não pode se assustar quando Josué, chamado de servidor de Moisés. Josué, ele era um servidor de Moisés. A Bíblia nem diz que ele servia ao reino, servia à obra, servia a Deus. A Bíblia diz que ele era um servidor de Moisés. Quando eu fui ordenado, a minha única vocação na vida
Getúlio está ali de prova disso. A minha única vocação era facilitar a vida do pastor Márcio e fazer com que ele tenha uma vida mais leve, mais plena, para ele pregar o evangelho e chegar ao alcance dos seus objetivos. Um servidor. Aí, irmãos, nós precisamos entender que quando nós nos colocamos para servir, Deus pode nos surpreender com desafios maiores do que a gente. Porque esse servidor de Moisés, ele foi colocado agora diante para substituir Moisés. E Deus disse para ele: não te assuste, não temas. Josué capítulo 1, não temas. Josué capítulo 1, não temas, não temas, não temas, não temas que não te mandei eu, não temas, eu sou contigo, não temas, não temas, não temas. E aí, irmãos, nós não devemos temer. Diga ao seu vizinho: não temas. Diga para o outro aí do outro lado: não temas. Líderes não devem se assustar com as aflições e conflitos, porque são exatamente nesses momentos, irmãos, que o rebanho mais precisa de liderança e cuidado. É exatamente nesse momento. Os líderes, irmãos, não estão aí lá principalmente para os bons dias e os tempos fáceis. Não, líderes são forjados para os tempos difíceis. Líderes são forjados para os tempos difíceis. O momento que a igreja mais precisa de uma liderança calma, firme, graciosa, generosa, inabalável e ainda que com lágrimas. Ainda que afetado emocionalmente. Ontem nós vimos o pastor Evandro afetadíssimo emocionalmente, ele consolando a sua família da fé, consolando as suas ovelhas, sepultando a esposa dele e consolando as ovelhas dele, ainda que afetado emocionalmente, ainda que com lágrimas, admoestando. É quando a dificuldade vem e o líder precisa estar de pé. Celebridades não fazem isso, famosos não fazem isso, não vivem nessa vertente, Os verdadeiros líderes, irmãos, eles suportam as dificuldades, eles aguentam o rojão, eles estão balizados, eles estão ancorados, eles estão ombreados pela presença do próprio Deus. Eles estão ombreados, eles estão ladeados, eles estão firmados, eles estão contextualizados pela presença do próprio Deus, que faz esse trabalho idôneo de nos auxiliar, irmãos, nos momentos de maiores dificuldades e nos momentos também de maiores conflitos. Portanto, irmãos, quando Paulo, lá dessa praia de Mileto, chama os presbíteros e anciãos de Éfeso e deixa-lhes um testamento e a vontade de um líder para outros líderes, a fim de que suportem com perseverança aquela carreira, ele diz para eles, em primeiro lugar: líderes cristãos vivem entre pessoas. Eles dizem, os líderes cristãos dizem toda a verdade. Eles dizem, os líderes cristãos não se assustam com as dificuldades. E, em quarto lugar, lê comigo o verso 33, 34 e 35. Você pode ler comigo na sua Bíblia, 33, 34 e 35. Vamos ler em alta voz? De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos, para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Líderes cristãos conhecem a alegria de dar. Líderes cristãos conhecem a alegria de dar. Ele diz, olha, eu não cobicei absolutamente nada. Ele diz, olha, essas mãos aqui trabalharam para mim, e Paulo não trabalhava só para ele. Ele trabalhava para ele e também para aqueles que com ele estavam. Ele diz que, olha, é de excelência, é de prioridade nós socorrermos os necessitados. Recordando das palavras do próprio Senhor Jesus, melhor é dar do que receber. Líderes cristãos não têm a marca de pidão. Líderes cristãos não têm a marca de tirar. Líderes cristãos têm a marca de doação, de gratidão, de dar, de generosidade. Líderes cristãos, eles não enriquecem com o rebanho. Líderes cristãos dividem o que têm com o rebanho. É diferente, meus irmãos, diferentes celebridades. E nós estamos vivendo em dias de grandes lutas e grandes dificuldades também. A liderança cristã é fundamentalmente, não receber, é fundamentalmente de dar.
dar. Ao contrário da noção moderna de celebridade que a gente tem, né, não se trata de receber atenção, status, não se trata de receber dinheiro, benefícios, trata-se fundamentalmente de dar-se a si mesmo, dar o seu tempo, dar a sua energia, dar os seus bens, dar o seu dinheiro, participar tanto quanto ou até mais. Tanto quanto até mais. A liderança, Paulo diz, primeiro que eu não cobicei nada de vocês. Eu não cobicei absolutamente nada de vocês. Eu não quero nada de vocês. Eu não cobicei nem prata, não cobicei ouro, não cobicei vestes. Eu não quero nada de vocês. Muito pelo contrário, eu não quero ser o peso para vocês. Eu quero trabalhar. Eu trabalho. E eu trabalho, e o meu trabalho supre somente a mim, não, mas supre os outros também. E outra coisa, nós estamos aqui para socorrer os necessitados. E ele diz, outra coisa, nós temos que nos recordar do que diz o Senhor Jesus. Feliz é quem dá, não é quem recebe. Meus irmãos, eu não quero ser infeliz. Eu quero ser feliz. Eu quero dar. Se você quer ser feliz, dê. Seja fiel. Seja generoso. Sabe? Dê em abundância. Você vai ver a felicidade, essa beatitude, esse macário. Você vai ver isso na sua vida. É uma bem-aventurança que ele faz aqui, lembrança ao próprio Senhor Jesus. Ele diz, irmãos, a pastores... O Velho Testamento, alguns profetas reclamam daqueles pastores que tosqueando as ovelhas para benefício próprio. Não, irmãos. Não tosqueando o rebanho para a sua atenção, mas prestando atenção na necessidade do rebanho, na proteção do rebanho, na saúde do rebanho. Quem tosqueia a ovelha é lobo, não somente a lã, mas ele acaba e derrama o sangue dela. A verdadeira liderança cristã é fundamentalmente autossacrificial. Se nós somos cristãos, imitamos Cristo. Se Cristo foi um líder e é um líder, a nossa liderança é igual a de Jesus. Nossa liderança, né, é na perspectiva de Evangelho de João, capítulo 13, de nós servirmos, de nós nos sacrificarmos. Líder, essa visão é contraditória, ela é uma visão mundana, é uma visão pagã, de que líder, né, ele é beneficiado, de que líder... Não. O líder cristão diferente. Paulo está dizendo isso aqui à igreja. E aqui, irmãos, lembrando que é um discurso emocionado de Paulo, e esse discurso que Paulo está fazendo aqui, ele está ligado à realidade que ele está vivendo, porque do versículo 1 ao versículo 16, a gente não leu, Atos 20, de 1 a 16, a gente não lê. Mas o que está acontecendo ali é que Paulo está passando pelas cidades, ele está colhendo ofertas para levar para os irmãos que estavam passando necessidade. Ele está indo para Jerusalém, trabalhando duro para trazer ajuda financeira às igrejas gentílicas. E aí, irmãos, nós vemos aqui Paulo falando o que está praticando. Ele pratica algo que ele fala. Ele está, de fato, fazendo aquilo para o qual ele está pedindo aos outros que façam também. Que Deus, irmãos, guarde a mim e a você. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu quero terminar com o versículo de número 32. 32. Vamos ler 32 em alta voz? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Meus irmãos, líderes cristãos, eles não têm recomendações financeiras. Líderes cristãos não têm recomendação de saúde, líderes cristãos não têm recomendação de outra coisa. Líderes cristãos recomendam a palavra de Deus. Paulo disse, eu nada decidi saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. E Paulo era um homem dotado de uma cultura, um homem que dominava outras línguas. Ainda assim, ele, irmãos, ele diz que os líderes cristãos confiam em Deus e em seu evangelho. E ele diz assim, agora, pois, recomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Esse termo, palavra da sua graça, eu vou explicar já, mas nós não recomendamos a nós mesmos. Você não está sendo recomendado aqui ao pastor ou à denominação. Você não está sendo recomendado, né, a um homem, não a nossa sabedoria, não, mas a Deus e ao seu evangelho. Paulo está dizendo, nós nunca mais nos veremos. E eu não quero que vocês se lembrem de mim, eu quero que vocês se lembrem do evangelho e as palavras da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo, nós estamos felizes em influenciar o rebanho e apontá-lo para Deus, e confiá-lo ao Espírito Santo, e não ter o controle.
Eu não quero que você faça o que eu acho que seja feito. Eu não quero que você faça aquilo que eu acho melhor para a sua vida. Até porque, irmãos, eu não estou aqui para isso. Mas eu estou aqui, aprendendo aqui com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, para encomendar-vos ao Senhor Jesus Cristo e a palavra da sua graça, e ao seu evangelho. Perceba comigo o versículo de número 24. Dá uma olhadinha no verso 24, você vai aprender uma coisa que Paulo ensina lá no 32. 24. Porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi de quem? Do Senhor Jesus, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, quando ele fala lá sobre o evangelho da graça de Deus, e no 32 ele vai falar a palavra da sua graça, essas são as duas maneiras de dizer a mesma coisa. Ele está falando sobre o evangelho. A mensagem de Paulo, meus irmãos, a vida do Paulo, é espalhar a mensagem do evangelho. E ele confia aqueles pastores, ele confia aqueles anciãos de Éfeso, que ele tanto ama, e espera nunca mais ver, ele confia a palavra do evangelho, que é poderosa para levá-los, os santos, até o dia do Senhor, para conduzi-los à plena salvação no Senhor da glória. Portanto, irmãos, eu queria propor nessa manhã que nós orássemos, pedíssemos a Deus algumas coisas. Em primeiro lugar, que Deus levante mais líderes no nosso meio. Amém, irmãos? Está fraco. Que Deus levante mais líderes no nosso meio. Que Deus aperfeiçoe a nossa liderança. Que Deus abençoe os pastores da nossa cidade. Que nós tenhamos menos celebridade e mais líderes cristãos. Que nós possamos, irmãos, ser uma igreja que entende o papel de um líder, que entende o papel do líder. E na perspectiva dos conselhos do apóstolo Paulo, que lá de Mileto, sua última estada, indo ele para Jerusalém, reúne os presbíteros e deixa-lhes ali a sua vontade, um testamento, uma orientação. Ele, como uma espécie de um bispo daqueles pastores, lhes faz recomendações importantíssimas, e eu destaquei só algumas para os irmãos, dizendo com isso que, em primeiro lugar, líderes cristãos vivem entre as pessoas, fazem parte do rebanho, não estão acima do rebanho, não são melhores que o rebanho, não têm uma acessibilidade privilegiada ao trono da graça. Líderes cristãos são também ovelhas e estão no meio do rebanho. Em segundo lugar, líderes cristãos dizem toda a verdade. Ore por mim, ore para que toda a verdade seja dita e a gente não tenha dificuldade alguma de pregar todo o desígnio de Deus, todos os preceitos de Deus, todo o estatuto de Deus, toda a lei de Deus, todo o evangelho do Senhor. Que a nossa igreja fale de tudo que a Bíblia fala, que a nossa igreja não se envergonhe de dizer nada que a Bíblia diz, e que nós anunciemos para tudo, para todos, em todo tempo e em todo lugar, que Jesus Cristo é o Senhor, e que o evangelho, meus irmãos, é o evangelho da nossa salvação. Em terceiro lugar, líderes cristãos não se assustam com as dificuldades. Eu já falei com alguns líderes, se renove, se fortaleça, se inspire, se reinvente. Veja o desafio que Deus tem para você. Veja o desafio que Deus tem para você. Nós temos aqui várias lideranças. Líderes cristãos não se assustam com dificuldade. É comum líderes se acomodarem no conforto da rotina, se acomodarem no conforto de suas vidas, e do seu grupo. Não, seja desafiado pelo Espírito Santo. Seja desafiado a crescer, seja desafiado a fazer mais, seja desafiado a ganhar almas, seja desafiado a edificar mais pessoas, seja desafiado e a ser desafio, não se assuste. Líderes cristãos, meus irmãos, conhecem a alegria de dar. Existe uma alegria que só prova quem dá. Existe um gozo que só prova quem dá. E se você faz pouco caso de uma bem-aventurança, se você faz pouco caso de uma beatitude, se você faz pouco caso dessa graça de Deus, de provar de uma alegria de dar, você está desmerecendo uma promessa de Deus. Você está se colocando à parte de uma proposta de Deus para a sua vida. Prove da alegria de dar. Dê a si mesmo, dê do seu tempo, dê do seu talento, dê do seu dinheiro, dê do seu recurso, dê, mas seja generoso no dar. Não queira para você. Se precisar, a gente ajuda você. Eu fico atento, irmãos. Eu fico atento. Aonde eu vou ter oportunidade de dar alguma coisa? Dar de mim, dar do meu tempo. Às vezes a pessoa não precisa de nada, mas eu posso dar as minhas lágrimas. E eu dou as minhas lágrimas.
e eu quero dar dinheiro, eu quero dar. Eu quero aproveitar a oportunidade de dar. Sempre que eu falo isso, eu me lembro do Antônio Russo, que gostava de aproveitar uma oportunidade de dar. E ficava magoado quando alguém roubava-lhe o direito de dar alguma coisa. Ele devia provar de uma alegria que muitos de nós, até hoje, não conseguimos provar. Mas o líder cristão, ele prova dessa alegria de dar. Dá em casa, dá para sua esposa, dá para seu filho, dá para sua filha. É dar. Alguns líderes vivem em si mesmados, voltados para si. São narcisistas em potencial. Não é assim aqui. Em quinto lugar, o líder cristão, os irmãos confiam em Deus e esse é o Evangelho. Eu quero dizer para você, se você anunciar o Evangelho, ensinar o Evangelho, explicar o Evangelho, viver o Evangelho é poderoso, é suficiente para nutrir, para edificar, para consolar, para conduzir em triunfo. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele disse, lembra-te das palavras de salvação que lhe foram anunciadas em tenra idade pela tua mãe e pela tua avó. Elas são poderosas para te conduzir à salvação. O Evangelho é poderoso. Anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho, explique o Evangelho, fale de Jesus na sua casa, lidere a vida espiritual da sua casa, lidere os contornos espirituais da sua casa, mas que você seja líder. A minha oração é que Deus levante mais líderes no nosso meio. A minha oração é que você não subestime os chamados de Deus na sua vida. Hoje, completando 30 anos de ministério, eu venho provar para os irmãos e testemunhar para os irmãos. Da minha época, eu votei em outros, eu votei nos melhores também. Eu sempre votei, eu votei nos melhores. E os melhores não estão, os melhores não são, os melhores não fizeram. E eu fui um dos piores. Eu não sei se tinha alguém pior do que eu, mas eu era um dos piores. Mas era a esquerda, era eu. E eu estou aqui. Então, se eu estou aqui, fala para o teu vizinho, então Deus pode te usar também. Se usou ele, pode usar você também. Que Deus nos dê graça. Vamos ficar de pé.